Boa tarde, pessoal. Para dar sequência ao nosso estudo de campos magnéticos, a ideia de hoje é que nós façamos um estudo sobre campos magnéticos produzidos por correntes. Uma contextualização bem simples que nós podemos dar sobre esse assunto envolve, por exemplo, o ato de você estar assistindo essa videoaula ou quando você pega a sua caneta e começa a anotar todos os passos dessa videoaula, quando você ativa, por exemplo, o seu olfato ao sentir o cheiro de um bom perfume. Em todos esses casos, em todos esses fenômenos, alguma área do teu cérebro é utilizada. E se porventura eu quisesse observar de maneira qual área é mais ou menos ativada, um aparelho de ressonância magnética é suficiente, pois ele detecta a atividade que ocorre, que é gerada através de campos magnéticos, identificando qual é a área do cérebro que está sendo mais utilizada. A ideia com esse assunto é que a gente faça a reprodução de algumas equações que consistem na geração de campo magnético em situações específicas. Esse assunto ele foi estudado desde o final do século XIX, e lá já se sabia que, por exemplo, cargas com partículas carregadas produziam campo magnético. Essas partículas carregadas que produziam campo magnético, também nós aprendemos lá no passado, que geram uma corrente elétrica. E lá no século XIX, quando os cientistas começaram a se deparar sobre a natureza elétrica e magnética de uma carga, eles desenvolveram todo um estudo em termos de uma área que nós veremos mais adiante, que envolve o que a gente chama de eletromagnetismo, magnetismo, que é uma junção dos estudos de fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Essa junção foi importantíssimo para que muitas descobertas pudessem ser feitas e que hoje em dia nós não vivemos sem ela. Por exemplo, quando você vai gravar ou ler alguma informação em um disco rígido de um computador, isso se faz por conta da geração de um campo magnético. Quando você, por exemplo, viaja ou se já teve a oportunidade de viajar num trem de alta velocidade, esses trens que levitam sobre trilhos são em muitas vezes constituídos através do que? De campos eletromagnéticos. Então a ideia que o nosso assunto aqui espelha hoje é que nós façamos uma observação bastante singular, bastante particular sobre a natureza desses campos que são criados. Então a ideia primária aqui parte do caminho onde nós vamos calcular o campo elétrico produzido por uma corrente. Campo magnético. Então, primeiro das nossas ações envolve o cálculo do campo magnético produzido por uma corrente. Então, a ideia que está centrada nesse assunto envolve um estudo de uma dimensão infinitesimal. Então, o que nós vamos pensar aqui? Imagina que nós tenhamos uma representação de um fio. Vamos pensar num fio. Esse fio é percorrido por uma corrente. Ele tem um comprimento infinitesimal que nós vamos chamar de S. Imagina que mentalmente eu pudesse particionar em pedaços cada vez menores e cada pedacinho desse tem um comprimento ds, onde eu tenho nesse comprimento um vetor de direção IDS, onde esse vetor ele tem módulo ds, que é esse comprimento infinitesimal que eu estou mencionando, e que a minha intenção, o meu objetivo, seja calcular o campo magnético em um ponto P, que está a uma distância r dessa região infinitesimal. Onde aqui eu tenho a geração de um ângulo, que é θ, o ângulo θ que é formado
pela direção do vetor de comprimento com uma direção em corrente em relação ao ponto P, que está a uma distância que nós vamos chamar de R, correto? Com uma orientação vetorial R. Então a ideia nossa aqui é calcular, objetivo nosso, vamos colocar como de forma primária, objetivo, calcular B. Essa que é a ideia. Lembre-se que B para nós é a nomenclatura que nós estamos usando para obter o campo magnético. É claro que ao calcular no ponto P um elemento infinitesimal, o que eu vou obter a priori é o meu dB, é o meu módulo infinitesimal de campo magnético. Certo? A questão que envolve o cálculo do campo magnético, fazendo uma referência com o que nós estudamos lá com o campo elétrico, tem uma distinção que é fundamental na obtenção da sua representação. Por quê? Porque quando nós calculamos o campo elétrico, nós fizemos um processo similar ao que ocorre aqui, que é uma soma infinitesimal de cada elemento de comprimento ds. Essa soma infinitesimal se executa através do quê? Do cálculo de uma integral. No campo elétrico, nós não tínhamos problema em fazer isso, porque a representação era composta apenas por escalares. A questão, ou seja, a contribuição de Q era uma contribuição escalar. O problema que eu tenho agora em relação ao campo magnético é que eu tenho uma representação que é o produto de um escalar, no caso o valor de corrente, e um vetor, que no caso é o elemento infinitesimal, ds. Essa que é a dificuldade. Com base nisso, nós vamos aqui representar a expressão desse módulo do campo magnético através de uma formulação mais resumida, da qual nós vamos depois extrair com mais profundidade num caso específico, onde a representação desse campo é escrito de forma infinitesimal como dB igual a μ0 sobre 4π, que multiplica I ds seno de θ sobre R ao quadrado. Aqui existem algumas representações que são novas e nós vamos aqui mencionar o porquê delas. μ0, que é o termo novo aqui, é uma constante que nós chamamos de constante de permeabilidade do vácuo. Ela é dada matematicamente por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. E ds seno θ é a representação em termos da projeção daquela figura que nós temos. Então esse cálculo, essa expressão que você aqui enxerga, é na verdade um processo integrativo de um elemento infinitesimal de comprimento ds. Em forma vetorial, essa expressão ela vai sofrer uma pequena mudança, sendo escrita em um outro formato. Então no caso, na forma vetorial, na forma que nós vamos chamar de vetorial, essa expressão ela é representada por um outro modo, ou seja, dB, em termos agora de um vetor, e essa é aquela referência que nós fizemos, a diferença entre a produção de um campo elétrico e um campo magnético justamente pelo fato que nós estamos trabalhando com uma representação vetorial e escalar. Ela é expressa como o nosso μ0, sobre 4π, e aí eu tenho o produto de uma representação que nós vamos chamar de vetorial, escrito como IDS, produto vetorial com R, um versor R, sobre R ao quadrado. Então é essa representação que nos garante o fato de dizer que a diferença entre uma equação e outra é que a primeira, que eu escrevi agora há pouco, é uma representação do módulo, e essa é uma representação do vetor, que é verificada através do produto vetorial. Produto vetorial é esse que nós vimos no último vídeo, que pode ser resolvido por um processo
né, em em reprodução de um determinante, né, usando a regra que a gente chama de Sarri. Essa lei também é conhecida muitas vezes em muitos livros como lei, né, de Biot-Savart, né, Biot-Savart, que é a forma vetorial dessa representação, que da agora nós vamos usufruí-la para poder calcular o campo magnético produzido por um fio, né, retilíneo de comprimento uniforme. Ou seja, o que nós mostramos nas duas primeiras equações é através de uma representação geométrica, no caso um fio de comprimento infinitesimal, qual é o caminho necessário para que você consiga obter as expressões, tanto modular quanto vetorial. O que agora nós vamos fazer de fato é o cálculo de uma condição, né, específica, de uma condição particular, que é pegar aquele mesmo fio, só que considerar que este fio agora ele é retilíneo e de comprimento infinito. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, é essa nossa informação a ser, né, trabalhada. Então, aqui nós vamos aqui calcular o seguinte, cálculo do campo magnético. Cálculo do campo magnético produzido por um fio, né, retilíneo. Vamos deixar isso aqui em destaque para que fique evidenciada a nossa montagem por um fio retilíneo. Essa que é a ideia. Então daqui o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pensar numa estrutura geométrica que, em termos de uma aplicação básica, né, de uma aplicação que fique palpável, que fique visualizável, é simples pensar. Imagina que você pegue um ímã e, junto a esse ímã, você aproxime em uma limalha. Ou seja, você consegue triturar, você consegue deixar de forma, né, como se fosse um conjunto de palhas, várias estruturas em metal. Quando você aproxima esse ímã ou um ímã ou um fio eletricamente carregado, magneticamente carregado, o que você vai perceber é que as limalhas ao seu redor vão começar a se mover. O que nós vamos aqui calcular é a natureza dessa movimentação de partículas pela representação de um campo magnético. E aí, para poder fazer isso, a ideia é pensar naquele mesmo fio que nós construímos, só que agora visto dessa maneira. É um fio retilíneo, sentido de corrente, né, para a estrutura que nós vamos executar. Daqui eu vou, mais uma vez, representar um elemento infinitesimal, um ds. Tem uma distância aqui em relação a um ponto, que nós vamos chamar aqui de S. E claro, a partir daqui você vai calcular qual é o campo magnético produzido por um ponto P a uma distância R desse ponto, e que naturalmente a partir desse elemento infinitesimal está uma distância que a gente vai chamar de R. É claro que aqui também há uma geração do ângulo, que nós vamos chamar de θ, e o objetivo, mais uma vez, é calcular, né? Calcular B. Então agora nós vamos calcular de fato o campo magnético produzido por um fio. Imagina esse fio visto em escala infinitesimal de comprimento infinito, da qual nós vamos extrair uma representação infinitesimal, ds, que em relação a um ponto P na perpendicular do fio, nós vamos calcular um campo magnético sobre ele. Ou seja, dessa contribuição geométrica você tem uma distância S do elemento infinitesimal até a perpendicular do ponto onde você vai calcular, né, o seu campo magnético. Do ponto P até o fio eu tenho uma distância R, e daqui, ou seja, do elemento infinitesimal ao ponto P, nós temos uma distância que é R. Bom, basicamente eu vou ter que partir do módulo
da primeira equação que nós trabalhamos. Então, eu não vou apagar esse desenho aqui por enquanto. Então, nós vamos partir dessa expressão, que é o módulo para um fio infinitesimal. μ0, 4π, né, que multiplica I ds seno θ sobre r ao quadrado. E a ideia, como é calcular o módulo do campo magnético no fio infinito, é usar, num primeiro momento, a simetria. Né? Por que simetria? Porque se eu vou considerar que esse fio aqui é infinito, eu posso calcular a metade superior ou a metade inferior a partir desse referencial e daí, claro, multiplicar o resultado por 2 uma vez que eu quero calcular o fio como um todo. A ideia, então, é pensar que o meu campo magnético em B é 2 vezes, por que 2 vezes? O fato de que eu vou trabalhar apenas com essa posição superior ou inferior e uma vez que eu trabalho apenas com a metade, para obter o fio como um todo, eu vou multiplicar por 2. Considerando que eu trabalhe com um campo magnético a partir de 0 para a parte superior, eu vou calcular uma integral que vai de 0 até o infinito. De quem? Da contribuição que nós vamos chamar de dB. É essa integral que eu preciso resolver para obter uma expressão para o meu campo magnético. Para que eu consiga resolver, é natural que eu faça a utilização de recursos do cálculo. E é a partir daqui que a nossa história vai começar. É a partir daqui que a nossa demonstração começa a ser aplicada. E essa é a ideia que nós vamos explorar a partir de agora. Então vamos lá. A partir daqui, primeiro ponto que eu observo, né, vamos aqui reproduzir a equação mais uma vez, né, é escrever o seguinte. Nós temos lá que B, que é o que eu quero calcular, é 2 vezes a integral de 0 a infinito de uma representação dB. Por sua vez, vamos fazer aqui, ela é 2 vezes a integral de 0 até infinito, né, da contribuição μ0, 4π, vamos já substituindo, que multiplica I ds seno de θ r ao quadrado. A gente observa que a diferencial da integral aqui é calculada em ds. Então é natural que eu tente resolver ela em ds. O que eu posso no primeiro momento é cancelar 2 com 4 aqui. E como tudo isso aqui é uma constante, eu posso escrever aqui fora como μ0 sobre 2π. Isso eu já posso fazer. E claro, se eu quiser colocar o i também, eu posso fazê-lo. E aí a integral fica escrito como 0 até o infinito do que tem aqui dentro, que é o ds seno de θ r ao quadrado. Desse ponto, eu vou começar a fazer uso da geometria da minha figura, que é o seguinte, olha, essa diferencial está em ds e eu tenho uma contribuição r. Mas, se eu observar lá no nosso desenho, e aí fazendo ele aqui de forma, né, mais resumida, em perspectiva, o que eu tenho é o seguinte, olha, o nosso fio infinitesimal era esse, eu tinha uma representação dessa forma, correto? Eu tenho um ângulo aqui, lembra que nós comentamos? Um ângulo θ, aqui eu tenho S, R grande e R pequeno. Bom, primeira coisa que eu posso observar é que esse meu R aqui, ele pode ser representado através dessa função em termos de SR, por Pitágoras. Então, por Pitágoras, eu sei que R ao quadrado é igual a S ao quadrado mais R ao quadrado. Então, eu posso vir substituir aqui. Então, essa integral, continuando desse lado, ela fica expressa como de 0 até infinito, né, de seno de θ, daqui eu posso escrever, R ao quadrado, que é S2 mais R2, e escrito isso aqui em termos de ds. Beleza. O que eu faço agora? Eu tenho como obter uma relação que envolve quem? O seno de θ. E aí o seno de θ eu não consigo obter diretamente daqui. Mas se eu pensar bem, a estrutura que eu tenho aqui é, na verdade, uma forma padrão para calcular também o seno de θ, que seria pensar no seu complementar. Como assim? O que eu tenho em relação a esse ângulo raso aqui
é o seno que a gente chama de π menos θ. E ele, se nós observarmos por simetria, é igual ao seno de θ. Por que ele é igual ao seno de θ? A gente explica mais uma vez, envolve um pouco de trigonometria básica, mas se pensarmos um ciclo trigonométrico, vamos aqui reescrevê-lo. Então, ao representar um ciclo trigonométrico, a origem para uma partícula que descreve uma trajetória para o ponto P, ela gera para nós o endereço. É um endereço geométrico, tem uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo Y. Nós aprendemos que as projeções no eixo X são dedicadas a um eixo cossenoidal e aqui um eixo em seno. Indica então o seguinte, que nesse ponto P a projeção de seno está desse lado. Se eu venho para o segundo quadrante, e obtenho aqui a medida complementar, o que eu observo é que no segundo quadrante, em alguma posição, ela vai gerar o mesmo resultado para o seno. Mas se eu observar bem, medida a partir do eixo semieixo positivo até o ponto P, você tem um ângulo θ, e essa medida, que é exatamente a mesma que essa, é na verdade o que? A subtração do ângulo raso, que seria medida de 180 graus, ou π menos θ. Ou seja, tecnicamente é a mesma coisa. E fazendo uso dessa relação, então eu posso escrever o seguinte, olha. Eu posso escrever que, voltando para a minha figura de referência, eu tenho aqui de novo a posição S, R, R pequeno e o ângulo θ. Eu posso escrever que essa contribuição, que é o seno de π menos θ, pode ser obtida como sendo que a razão entre cateto oposto, R grande, sobre hipotenusa, que é R pequeno. Então, R grande sobre R pequeno, que eu vou usar agora para substituir aqui. Então, quando eu faço isso, nessa segunda formulação que eu necessito agora para cálculo, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, olha, eu já tenho lá que o meu B é igual a μ0i sobre 2, que eu já cancelei, sobre 2π, que eu cancelei. Aqui a integral é de 0 a infinito. E aqui eu tenho o que no momento é r ao quadrado mais s ao quadrado. E agora eu tenho r que multiplica sobre r, e isso aqui em ds, porque o r grande sobre r pequeno é este. Agora, por sua vez, esse r pequeno aqui, mais uma vez por Pitágoras, ele pode ser escrito como sendo o quê? Como a raiz quadrada de S2 mais R2. Ou, se preferir, na forma de potência, isso equivale a escrever S quadrado mais R quadrado, e tudo isso elevado a meio. Se eu notar que esse termo agora pode ser escrito nessa forma, então eu tenho que B igual a μ0i sobre 2π pode ser escrito como integral de 0 até infinito de quem? De R, que multiplica R2 mais S2 por R2 mais S2. Então eu vou ter R2 mais S2 elevado a quanto? A 3 sobre 2. Por quê? Porque isso daqui é 1, e aí a gente vai usar aqui de forma bem simples a regra em potência, que se eu multiplico potências de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Então eu vou ter 1 mais meio, que é 3 sobre 2. É isso que eu vou gerar. Uma vez que eu faço isso, e a integral aqui agora é em ds, eu tenho condição de resolver essa representação. Bom, qual seria a técnica mais adequada para resolver? Se nós pensarmos de maneira linear, em termos do que nós aprendemos, pensamento linear em termos do que aprendemos na integração, esse ds é como se fosse antigamente o nosso dx. Então seria um dx, a função em s seria x, e aqui eu teria um r quadrado. Ou seja, fazendo analogia, é como se eu tivesse que resolver uma integral desse tipo. Olha, eu tenho uma constante, vamos colocar 2, por exemplo, 2x
aqui teria essa mesma constante, só que ao quadrado, 4 mais 1x². Uma integral dessa forma elevada a 3 sobre 2. Seria essa cara de uma forma que você já conhece. E aí, se você observar bem, um cálculo que envolve uma pura e simples substituição não seria suficiente, porque se você vem e chama esse cara de u, vamos pensar aqui, ó, se eu chamasse ele de u igual a 4 mais x², você retornaria como du igual a 2x dx. Você gera o dx, beleza, gerou um 2, ok, mas olha só, você gerou uma variável x. Então, substituição pura e simples não vai funcionar. Não é uma forma parecida também como integração por partes, que nós já fizemos em outros momentos. Frações parciais parece que também aqui não é um caminho mais adequado. O caminho mais interessante, por incrível que pareça agora, mas é meio que evidenciado, é que nós utilizemos uma técnica que nós chamamos de substituição trigonométrica, né? Então a técnica mais adequada para a resolução desse cara aqui é a substituição trigonométrica, né? Substituição trigonométrica. Então, na substituição trigonométrica, você tem 3 casos clássicos, né? Um caso de subtração de uma constante para uma variável, o contrário, variável e constante, e um caso de soma. E aí, nesse caso de soma, no caso R2 menos S2, você tem uma formulação que envolve a produção de uma função tangente. Então, a ideia aqui é escrever a variável, que no caso é S, como sendo R tangente de θ. Tá? Onde, se você pensar agora aqui num triângulo retângulo, não confunda com o θ lá do início do nosso exercício, o θ aqui ele é a razão entre o cateto oposto e adjacente. Então, S oposto pelo adjacente, que é R. É isso que eu estou vendo aqui, ou seja, a hipotenusa aqui seria escrita como sendo uma contribuição de S2 mais R ao quadrado. Então, quando eu faço isso, eu vou resolver essa integral agora dessa variável. Então, significa que eu vou substituir tudo que está aqui em S em termos dessa variável nova que é o θ. Então, daqui eu tenho que meu ds é igual a R, vezes a derivada tangente, que é secante ao quadrado de θ em dθ, e aí eu faço toda a substituição agora por essa nova variável. E vamos resolver ela, tendo a integral, que é infinita, de 0 a infinito. Então daqui, né, vamos reproduzir o μ0, né, μ0 i sobre 2π. Isso me retorna uma integral de 0 até infinito, e agora nós vamos executar as substituições, escrevendo lá ela da forma como vai aparecer para a gente. Então, eu vou ter lá um R, que é o ds secante ao quadrado de θ, agora escrito em dθ, correto? E aqui embaixo você vai ter o seguinte, você vai ter R ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, no lugar do S, mais R ao quadrado, e tudo isso daqui elevado a 3 sobre 2. Bom, o R é uma constante, você pode jogar para fora. Então, μ0i vezes R sobre 2π. E aqui embaixo, e aqui do lado, você vai ficar ó, com a integral de secante ao quadrado. E aqui dá para você fazer uma limpeza. R ao quadrado dá para você colocar em evidência. Então, aqui você vai ter R quadrado, abre como tangente ao quadrado de θ mais 1, e escreve tudo isso daqui elevado a 3 sobre 2. É o que a gente faz aqui, em dθ. Tangente ao quadrado de θ mais 1, por sua vez, envolve uma identidade trigonométrica, né? Se você pensar na relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. E se você for realizar a divisão dessa relação por cosseno ao quadrado, por quê? Porque envolve uma tangente, uma vez que seno e cosseno produz tangente, isso é a mesma coisa que, né, fazendo mais adiante aqui. Isso é a mesma coisa que tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Então, essa relação que eu tenho, eu preciso agora para substituir aonde? Aqui embaixo. E aí, quando eu fizer isso,
né, desse pedaço que eu tenho aqui, eu tenho agora a geração de μ0i, r está aqui desse lado, sobre 2π, e aí a integral de 0 a infinito, que vai de secante ao quadrado de θ, e aí o processo de limpeza que eu mencionei tenho aqui, ó, o R2 cancela com esse 2 aqui, ó, 2 com 2, retorna para a gente R3, eu posso colocar aqui fora que é uma constante, correto? E daqui o que vai acontecer? Eu vou ter a tangente ao quadrado mais 1 que é secante ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado, que cancelando com esse 2 vai virar secante ao cubo de θ em dθ. É isso que eu vou ter até esse momento. Daí o que vai acontecer? Eu tinha antes, lá na frente, né, um Rzinho. Lembra que eu comentei quando eu escrevi o ds R grande sobre R pequeno? Tinha um R lá. Vamos colocar ele aqui, com ele lá fora ele vai virar R ao quadrado. O que eu estou mencionando aqui, só para não perder o foco, é o seguinte. Quando eu fiz a substituição lá no início da substituição trigonométrica, que eu escrevi lá o meu S como R, tangente de θ, né? Tangente de θ. Antes, lá na frente, nós não tínhamos, ao ter substituído o seno de θ lá no início como R grande sobre R pequeno? Sim, já existia esse R lá, esqueci de colocar aqui, e com essa nova informação que eu tenho da derivada do S, que eu escrevi como R secante ao quadrado, eu gerei um R com outro R ao quadrado, beleza? Então daqui, o que vai acontecer agora é que eu vou calcular esse pedaço da conta, e aí eu vou ter μ0i sobre 2π, que multiplica agora o R. E aqui a integral vai ser calculada, secante ao quadrado com secante ao cubo cancela, vira 1 sobre secante de θ, e isso vai ser calculado em dθ. Bom, eu sei que secante é 1 sobre cosseno, portanto 1 sobre secante só pode ser o quê? Cosseno. Então eu vou ter μ0 vezes i, 2π vezes r, a integral que vai de 0 a infinito do cosseno de θ, que a gente sabe no fim das contas que é o seno de θ. Então μ0i sobre 2πr, isso aqui vai me gerar o seno de θ. Bom, esse seno de θ, que eu vou calcular dessa integral infinita, né, ele vai sair, né, na verdade, isso aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, vamos escrever primeiro como uma integral indefinida, seno de θ, depois a gente joga, né, os extremos de integração, e esse θ que eu tenho, ele vai ser extraído da relação que eu tenho na trigonometria clássica, que é essa daqui. Então, o seno de θ, por sua vez, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, isso indica μ0 vezes i, 2πr, que o que eu tenho aqui é, na verdade, a razão entre o cateto oposto, que é o S, sobre a hipotenusa, que é S2, mais R2. E aí sim, agora o detalhe que envolve a integral. A integral que eu estou calculando aqui no início é a integral do tipo imprópria, que vai de 0 a infinito. Então, para uma integral que é escrito nesse formato, vamos colocar assim, a representação matemática que permite-me que eu resolva é reescrevê-la, né, essa integral, de forma que eu tenha um limite, né, de um t, que seria um ponteiro específico infinito, calculando essa integral de 0 a tt para a função f dada. É isso que eu vou fazer e é isso que vai acontecer agora com o que foi gerado a partir dessa integral. Em outras palavras, quando eu calcular o meu campo magnético, μ0i 2πr, o que eu vou fazer é isso, é calcular o limite, quando t tende ao infinito, né, dessa integral que foi gerada, que é S sobre S ao quadrado mais R ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz, e isso sendo calculado agora, ó, nos extremos que vão de 0 até t. Ou seja, o que eu vou fazer agora na prática é substituir o meu S por t e depois o meu S por 0 para calcular qual é esse campo magnético.
Então, fazendo isso, né, fazendo essa passagem, eu tenho que μ0 vezes I sobre 2πr é o limite quando t tende ao infinito, né, desse cálculo que nós vamos fazer. Então eu abro agora, né, o meu colchete, escrevo onde tem S, jogo t, vai ficar t sobre t quadrado mais r quadrado, né, menos 0 sobre 0 ao quadrado mais r ao quadrado. E fecho aqui. Eu sei que 0 sobre 0 é 0, e aí me basta agora calcular o limite quando t tende infinito para esse caso. Então lá da definição de limite, vocês devem ter estudado que uma das formas de resolver isso aqui é dividir pelo termo de maior potência, que no caso aqui é o próprio t. É a potência de maior grau envolvida, então eu poderia reproduzir o cálculo desse limite da seguinte forma, olha, eu divido pelo termo de maior grau, no caso aqui é t, então ficaria t por t, aqui embaixo eu teria, como t é a maior potência envolvida, eu estaria dividindo ele na verdade t2 mais r2 pelo t2, ou seja, o t aqui dentro, se eu extrair ele fica como se fosse t. Então daqui eu tenho que o meu limite, quando t tende ao infinito, é escrito com a razão de t sobre t é 1, e aqui dentro dessa raiz, t quadrado por t quadrado que é 1, e aqui eu vou ter r quadrado sobre t quadrado, uma vez que ele está cansando para cada um deles. Finalmente, quando eu aplico o limite de t tendendo ao infinito, essa contribuição em t vai ficando cada vez maior, então isso vai ficando cada vez mais próximo de zero. Uma vez que isso aqui fica mais próximo de zero, resta 1, 1 sobre 1 é 1. E aí, finalmente, eu posso multiplicar pela minha função, né, μ0 e aí eu tenho que o campo magnético produzido, né, por um fio retilíneo infinito fica escrito, no fim das contas, através dessa equação. μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, vezes I, sobre 2π vezes R. Isso para a metade superior. Né? Isso para a metade superior, não. Isso para o campo magnético calculado sobre o fio. E essa representação é que me permite agora poder calcular nesse formato esse campo. O que está por trás dessa demonstração aí é o uso, né, um pouco, né, mais aprofundado de técnicas de integração, no caso da substituição trigonométrica, mas é interessante que nós saibamos fazer essas representações para entender qual é a natureza do campo magnético. Geometricamente, nós poderíamos pensar da seguinte forma: se eu estou pensando no campo magnético num fio, eu posso pensar no uso da regra da mão direita, né? Onde a direção dos meus dedos vai me indicar o caminho que o campo magnético percorre. Se eu imaginar aqui, ó, os meus dedos que são voltados para dentro aqui da lousa, eles estão fazendo esse caminho em circunferência, e a minha corrente está apontando no sentido que o meu polegar está gerando. Ou seja, esse desenho, essa representação geométrica, é tecnicamente a forma de eu mostrar a experiência que você faz quando você aproxima uma barra eletricamente carregada, que tem um campo magnético em limalhas. O campo magnético que eu tenho é dessa natureza, e a gente percebe que aquelas limalhas, quando você, né, aproxima um bastão eletricamente carregado, elas não fazem com que as limalhas se eriçam, né, se aumentem, variem do mesmo comprimento. Por quê? Porque a contribuição do campo magnético é inversamente proporcional à distância, o que indica o seguinte, que à medida que você se afasta desse ponto, a tendência do campo é ficar cada vez maior. Ou seja, para obter o campo magnético que eu preciso para esse caso, eu só dependo de duas condições: da corrente, que é gerada pelas partículas carregadas, e da distância do qual eu vou calcular esse campo magnético. Ou seja, quanto menor a distância, maior o campo; quanto maior a distância, menor o campo. Com isso, nós vamos montar aí um exemplinho, né, de como a gente pode aplicar
o campo magnético, e resolver aí um exemplo bem tranquilo para que a gente entenda em que aplicação ela se insere. Então eu separei um exemplo aqui, vamos pegar ele aqui mais adiante, e é descrito da seguinte forma. Vamos pensar aqui, vou escrever aqui para vocês. O exemplo seria basicamente o seguinte, né? Vamos ver aqui. Bom, imagina que eu tenho um topógrafo, né? Exemplo. Um topógrafo, ele está usando uma bússola magnética, né? Uma bússola magnética que está a 6,1 metros abaixo de uma linha de transmissão. Então ele está usando, vamos colocar aqui, imagina que você tem uma linha de transmissão, né? Aí tem um topógrafo aqui, um cara que está manuseando uma bússola magnética que está a 6,1 metros, né, abaixo dessa linha de transmissão. É isso que ele está mencionando. Bom, ele quer saber o seguinte: qual é o campo magnético? Qual é o campo magnético produzido pela centro de transmissão na posição da bússola? Qual é o campo magnético? Qual é o campo magnético produzido nessas condições? É isso que ele quer que eu calcule. E aí, se eu for observar bem, a reprodução desse exemplo em termos de um cálculo é exatamente fazendo usufruto da fórmula que nós acabamos de demonstrar. Eu quero calcular o campo magnético, uma distância, que é aquele meu R, a partir de um ponto onde eu teria um fio de comprimento inextensível. Então, nesse caso aí, quando eu tiver que resolver o meu problema, o meu R que eu estou mencionando é essa distância que eu tenho de 6,1 metros. Então, naquele desenho que nós montamos antes, né, na demonstração, o que nós fizemos? Nós calculamos aqui, olha, eu tenho uma distância R, daqui eu tenho um S e um Rzinho, que é a distância do ponto onde eu vou calcular o meu campo magnético. Então, em perspectiva, é como se eu estivesse rotacionando essa região e escrevesse meu triângulo retângulo agora sim, ó. Eu estou com ele deitado, eu venho para ele para esse lado, correto? É isso que eu estou fazendo. Então, é como se eu estivesse calculando aqui, ó. Correto? Bom, esse ponto, em relação a esse, representa a distância R. Então, o que eu estou, na verdade, calculando é a mesma relação, porém, associando agora a figura de um topógrafo que está com uma bússola abaixo dessa linha de transmissão. Então, a ideia que eu tenho aqui é que eu calcule qual é o campo magnético nessas condições. Então, nesse contexto, a fórmula que nós vamos utilizar é a mesma expressão que nós demonstramos. Claro, eu não vou demonstrar toda a representação integral. Eu venho simplesmente e uso a fórmula em si, μ0i sobre 2π vezes R. É essa que é o caminho que eu vou ter que usar para resolver. E aí, o que eu preciso são dos dados. Então, aí eu tenho a minha constante, 4π vezes 10 a menos 7. E claro, uma coisa que eu tenho que não posso deixar de mencionar é algo fundamental, que é a corrente que a linha de transmissão conduz. Vamos supor que essa linha de transmissão conduz uma corrente de 100 amperes. Eu preciso disso, acabei de mencionar, que uma das informações que são fundamentais para que eu calcule o campo é a obtenção do valor da corrente e, né, a distância do qual você está da linha de transmissão. Então, suponha que essa seria a corrente conduzida pela linha e aqui eu tenho a distância, correto? Então, eu vou colocar aqui 6,1 metros. E aí, fazendo todos os cálculos, né, fazendo as contas que são necessárias, você vai chegar num gradiente aí de 33 aproximadamente vezes 3,3
vezes 10 a menos 6 Tesla, né? E aí você sabe que a formulação está correta em termos de dimensão. Se você fizer na dimensional, você tem o seguinte, olha, a permeabilidade magnética é Tesla, metro, ampere. Você sabe que isso daqui é dado em ampere e a distância aqui embaixo você sabe que é dada em metros. Então, quando você cancela ampere, ampere, metro, metro, você tem a reprodução em Tesla. Então, esse aqui é o resultado, esse é o meu campo magnético, para uma situação onde você está calculando por uma linha, né, em corrente. Nas próximas aulas, vamos fazer o caso onde esse campo magnético pode ser calculado numa situação de um arco de circunferência, generalizar essas representações para casos mais amplos, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Se curtiu, dá aquele like, dá aquele joinha e se não se inscreveu, se inscreve no canal. Aí, valeu, muito obrigado e até a próxima.